Olá, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, estamos aqui, né, mais um dia, aonde a gente vai trazer mais um capítulo da obra que eu me propus a analisar desde o vídeo passado que eu comecei o canal, né, que é o livro Os Pilares de Tubal-Caim. Só repassando, né, esse livro, ele vai falar basicamente sobre gnose luciferiana, né? E falar sobre anjos, magia angelical, a questão dos anjos caídos, interpretação, como esses anjos foram lidos por diversas culturas, né? Então, de uma maneira muito geral, né? Esse é o assunto do livro. Então, hoje a gente vai trazer aqui o capítulo 2, tá? O capítulo 2 se chama Os Filhos do Céu. Esse capítulo explora lendas antigas e enigmáticas sobre a queda dos anjos, que é um tema, né, presente em textos religiosos, também textos apócrifos, como Gênesis e o livro de Enoque. Essas narrativas, né, como Gênesis e o livro de Enoque, revelam um pano de fundo complexo sobre a interação entre os seres celestiais e a humanidade. Falando sobre queda dos anjos no Gênesis. O relato bíblico no Gênesis menciona brevemente a união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, resultando no nascimento dos Néfilim, gigantes descritos como valentes varões de renome. Essas passagens, embora escassas, levantam questões sobre a conexão entre os anjos caídos e o destino humano. No entanto, a maioria das implicações místicas dessa narrativa foi evitada por teólogos e acadêmicos. Disse que os anjos, né, esses filhos de Deus, né, chamados de filhos de Deus, começaram a observar as mulheres, filhas dos homens na terra, se interessaram por elas e desceram à terra e com elas tiveram filhos. Esses filhos eram chamados Néfilim, esses seres híbridos. Falando sobre o livro de Enoque e os segredos celestiais. Um relato mais detalhado sobre anjos caídos é encontrado justamente no livro de Enoque, que foi preservado por séculos na igreja abissínia e reintroduzido na Europa por James Bruce no século XVIII. Esse texto descreve Enoque sendo conduzido ao céu pelo arcanjo Rafael, onde encontra os Grigori, anjos vigilantes que, liderados por Satanael, desceram à terra e se uniram às filhas dos homens. Essa miscigenação, como eu já havia dito, teria dado origem aos Néfilim e introduzido à humanidade conhecimentos secretos, como astrologia, metalurgia e feitiçaria. Além do livro de Enoque, outro texto relevante se chama O Pergaminho do Anjo, descoberto na década de 70. Esse texto ele reforça a narrativa de uma transmissão de sabedoria celestial aos homens. Também aborda ensinamentos sobre astrologia, cura com plantas e cristais, previsão de eventos, viagens no tempo, atribuindo a autoria, né, desses ensinamentos a um anjo vigilante. Falando sobre a missão dos anjos caídos. Contrariando a visão tradicional de que os anjos caídos representam o mal, o texto nesse capítulo sugere uma interpretação esotérica. Eles teriam se sacrificado ao encarnar no mundo material para iluminar a humanidade. Segundo a tradição gnóstica, esses anjos foram mediadores de uma evolução espiritual, trazendo aos humanos primitivos a capacidade de transcendência e autocompreensão. Seu papel foi equipar a humanidade com o conhecimento necessário para superar a condição puramente material. Também nesse capítulo fala sobre a sabedoria oculta dos anjos.
Os anjos também são descritos como instrutores de habilidades práticas e espiritual. Então, por exemplo, citando aí habilidades de determinados anjos, Azazel ensinou metalurgia e cosméticos, Semiasa transmitiu feitiçaria e conhecimento das raízes, Baraquial, ou Baraquial, né, e Cocabiel ensinaram astrologia e constelações. Esses ensinamentos são interpretados como uma transmissão de segredos eternos do céu, integrando sabedoria prática e espiritual. O capítulo também vai falar da redenção pela luz angelical. A narrativa, né, nesse capítulo, reinterpreta a queda dos anjos como um ato de salvação e não como um ato de transgressão. Esses seres celestiais assumiram a missão de libertar a humanidade da ignorância espiritual, revelando o chamado Adão de Diamante, a essência divina que transcende o corpo material. Em termos gnósticos, a luz angelical, seria a chave para a redenção do ser humano e do mundo material. Falando sobre interpretação simbólica e mitológica a respeito desses seres, né? O texto também reflete sobre a visão simbólica de Lúcifer como o portador da luz, como um arquétipo não cristão que representa a iluminação e transformação. Em algumas tradições, como na dos Compagnons de Tours na França medieval, Lúcifer é visto como um espírito que guia a humanidade na busca por autoconhecimento. Esse texto ele explora as relações complexas existentes entre a angelologia, a gnose hermética e as tradições místicas de diversas culturas antigas, unificando-as em torno da queda e redenção do Espírito Divino. Esse capítulo 2 é rico em referências simbólicas e conecta tradições do Oriente Médio, Egito, Pérsia, Grécia e outras regiões, analisando o papel dos anjos planetários e das divindades como mediadores entre o cosmos e a humanidade. Ele vai falar também sobre angelologia e governantes celestes. Os primeiros anjos planetários, como Araquiel, Chanciel e Sariel, simbolizam forças cósmicas associadas a planetas e esferas celestes. Essa visão evolui na tradição medieval e cabalística, que reorganiza esses anjos em associações específicas, Miguel com o Sol, Gabriel com a Lua e assim por diante. Com a descoberta de novos planetas, Uriel, relativo a Urano, Azariel, a Netuno, e Azrael, a Plutão, são integrados. Essas figuras representam mais que corpos celestes. Elas encapsulam mistérios espirituais ligados à natureza humana. Vai falar também o texto sobre a queda e a união do espírito-matéria. Esse texto, então, ele correlaciona o mito da queda com o Poimandres, obra hermética de Hermes Trismegisto, que descreve o primeiro humano, Antropos, como um ser de luz e imortalidade que desce ao mundo material por atração pela beleza terrena. Essa queda não é apenas física, mas também é simbólica, representando a união do espírito com a matéria. No território terrestre, o homem se torna sujeito ao destino e ao tempo, perdendo sua essência divina, mas mantendo traços dessa essência. Também esse capítulo vai falar sobre luz e redenção. A luz divina é central para o processo de queda e regeneração. O termo Lúcifer, que significa o portador da luz, é reinterpretado como uma metáfora da busca pela autoluminosidade perdida. A tradição gnóstica enfatiza a necessidade de autoconhecimento para a libertação espiritual, rejeitando a identificação com o mundo material. Essa redenção é possível por meio da gnose, que revela a essência imortal e divina do ser humano. Voltando também à figura de Melectaus,
o anjo pavão dos Yazid, que é associada ao anjo caído Azazel e à serpente do Éden, essa figura ela une símbolos de sabedoria e poder celestial. Da mesma forma, o pássaro Benu dos antigos egípcios simboliza transformação e eternidade. Este e outros pássaros sagrados, como o simurgue e a fênix, carregam a semente luminosa do céu para fertilizar o mundo material. Esses elementos reiteram o conceito de que o Espírito Divino está presente mesmo em estados de queda. Fala sobre magia e iniciação também, esse capítulo. Também é discutido o papel do iniciado em tradições como o zoroastrismo e hermetismo, onde a ascensão espiritual é comparada à recuperação da luz interior. O estado de maga, que é estado de consciência elevada, nos ensina que o mago se transforma em um ser arcangélico, conectando-se à essência divina. Essa ideia de transfiguração é central para as tradições esotéricas ocidentais e orientais. Então, esse capítulo ele traça paralelos entre mitos de queda, luz e redenção em várias tradições espirituais. Ele ressalta que mesmo com o estado de desconexão com a essência divina, o ser humano carrega a semente luminosa e tem potencial para se redescobrir. A queda vista não como uma condenação, mas como oportunidade de regeneração, que convida à introspecção e à busca pelo autoconhecimento. Bom, então aqui do segundo capítulo, que eu trouxe para vocês, resumir do que trata assim esse segundo capítulo, e eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês que vão ler o livro, que ainda pretendem ler o livro, e a gente se vê aí no próximo vídeo falando sobre o capítulo 3, tá bem? Abraço, tchau, tchau.